Alô, alô, boa noite. Mais uma transmissão hoje, mais um bate-papo sobre investimentos. Vamos botar o tópico aqui e aguardar o convidado de hoje entrar. Ó, o convidado entrou agora e já vamos iniciar então. Opa! E aí, Marcelo? E aí, Adriano, como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo por aí? Tudo certo também, tranquilo. Pô, já muito obrigado aí pelo convite. A gente sempre gosta bastante de fazer esse tipo de interação com pessoas que conhecem o mercado e que têm interesse aí nesse bate-bola. Ah, legal. Então já vamos para esse bate-papo sobre investimentos. Então vamos dar início à série aqui. Então, boa noite, pessoal. Hoje iniciando mais um episódio. A gente já está no nono episódio da série Investindo com Especialistas. E hoje o convidado é o Marcelo Bronze, da Indie Capital, que é uma gestora. Então, tudo certo por aí? Agora a gente já pode iniciar. Vou pedir para que tu te apresente, Marcelo, comente um pouquinho da tua trajetória, um pouquinho da história da Índia, para o pessoal conhecer também. Boa, perfeito. Bom, pessoal, eu sou sócio responsável dentro da Indie Capital pela área de RI, né, pela área de relacionamento com clientes. A Índia ela é uma gestora independente, tá, com foco em renda variável. A gente só tem uma estratégia de investimento. A estratégia de investimento nossa é uma estratégia de investimento fundamentalista, com foco no médio e longo prazo. A Índia ela foi fundada no ano de 2011. Tá? Então, ela foi fundada pelo Daniel Raisto. O Daniel é economista de formação. Ele fez graduação e mestrado na USP, em São Paulo. Depois, ele foi trabalhar com o Henrique Meirelles, logo no início lá do primeiro ano do primeiro mandato do Lula. Ficou 2 anos no Banco Central, na parte de pesquisa econômica. Acabou achando um pouquinho teórico, e daí ele fez um movimento de ir cada vez mais para o mercado assim, de investimento. Começou trabalhando então em IB, né, em aquisições, venda e aquisições de companhias no ABN AMRO, no antigo Banco Real, tanto no Brasil quanto na América Latina. Também morou um período na França pelo ABN. Daí ele foi para o Pátria. Não sei se todo mundo tem familiaridade com o Pátria, mas o Pátria é um fundo de investimento em private equity, né? Então, assim, você faz o foco de investimento de médio e longo prazo, mas específico em um setor, geralmente, ou em algumas empresas. O Daniel foi para auxiliar no Pátria no desenvolvimento das teses de educação. Então, o Daniel ele auxiliou na criação do fundo, e no Pátria você tem uma experiência diferente, que você vai para a investida. Né? Então, o que, que isso significa na prática? Então, significa que o Daniel ele trabalhou como diretor executivo de algumas escolas de educação, sendo como diretor financeiro, e auxiliou como diretor de aquisições da Anhanguera, que depois se consolidou na Croton. Quando ele estava no Pátria, ele reencontrou o Felipe Montanha, que é outro gestor e fundador da casa. O Felipe Montanha estava fazendo o que o Daniel fez para educação. O Felipe fez muito para a área de consumo durante mais de 10 anos e trabalhou também em VC, etc. Meu ponto aqui em contar um pouco desse background, eu acho que vai muito similar até o motivo do nosso nome, Indie, que a gente se propõe ser um pouquinho diferente da média, né? No sentido de que, assim, a gente acredita muito que a Bolsa é o melhor veículo para estar hoje, posicionado para ser sócio dos melhores modelos de negócios existentes no Brasil. E a gente acredita que ser investidor em bolsa, ser investidor de empresas através da bolsa, você precisa ter uma experiência anterior no mercado, já tendo trabalhado com gestão executiva. Então, o que a gente se propõe é trazer essa experiência com quem já trabalhou no dia a dia, em chão de fábrica, para analisar ações e para fazer uma tese de investimento mais de longo prazo através de um fundo de ações, que é o INFIC-FIA, é o veículo que começou em 2012. A gente tem aí, então, 7 anos e meio de histórico já. Hoje a gente administra 1.700 nessa estratégia. Tá, então acho que brevemente para a gente iniciar, resumindo em 5 minutinhos, quem seria a Indie Capital. Pô, bacana, um histórico bem relevante, bem pertinente e de fato, né? Além de já ter experiência nessa parte de gestão, de escolha de ativos, de ter participado também de grandes empresas para entender isso, acaba trazendo um diferencial
para justamente na hora de tomar essa decisão por estar dos dois lados, né? Entender o que tipo de escolha e entender o que está afetando de fato aquelas empresas. Então, é um histórico bem relevante e com pessoas de grande nome também, né? Sim, e Pessoas daí e se a gente empresas, né? olha se a gente olha o time de análise, todo mundo trabalhou em casas bem renomadas também de equity, a gente trouxe o Henrique Jacó, que veio do Credit Suisse, o João Nerasti, que veio da Velt, o Felipe Bravo veio da SPX, Marcos Prado, da Constellation. Então, assim, a gente tem um time, mas a gente sempre se propõe a ser investidor, no sentido de, tipo, as pessoas, os analistas são divididos por setor, mas a gente tem um mindset do que o analista tem que propor boas ideias de investimento, sabe? Ele tem que realmente estar no buy side, e não só fornecer as análises. E o nosso foco, até por essa questão da experiência anterior, é muito em pessoas, tá? Então, a gente acredita que bons modelos de negócio, o diferencial entre você ter uma empresa de sucesso ou não, são as pessoas que estão por trás, como que aquelas pessoas estão administrando, desde alinhamento, procura de manutenção e retenção dos talentos, etc. Então a gente acaba também tendo um viés muito grande em pessoas. Bem bacana. Eu já vou dizer para quem estiver assistindo aí, segurar o dedo no coraçãozinho, ajuda a nossa mensagem a chegar para mais pessoas e aperta no aviãozinho e manda para uma ou duas pessoas que possam se interessar sobre investimentos. A gente vai falar aqui de fundos de ações, a gente vai falar de previdência, que são os fundos que a casa tem, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre estratégias de investimentos também. Então, seguindo nessa linha da casa, antes da gente entrar de fato na parte dos fundos mesmo, como é que é formada a equipe de vocês, assim, tu já comentou alguns nomes, né? Que tipo de pessoas, no caso, vocês buscam para compor essa parte de análise, de tomada de decisão, apesar de já ter comentado um pouquinho sobre isso também. Tá. Não, perfeito. Bom, então, quando eu comentei, a gente tem dois gestores, né, o Daniel e o Felipe Montanha. Os dois gestores, eles não possuem booking proprietário, tá? Então, assim, no sentido que as decisões são literalmente colegiadas, um possui veto sobre o outro. Isso traz no dia a dia, traz pra gente que a gente não é uma casa que uma pessoa concentra as decisões. A gente acredita que juntos a gente toma melhores decisões de investimento, tira alguns vieses, como, por exemplo, o ego de reconhecer um erro, ou às vezes você começa a acompanhar tão de perto aquela empresa, começa a se apaixonar por ela. Então a gente traz isso e a gente leva isso para os analistas também. Então como é que funciona? Hoje a gente tem um time de análise composto por 6 profissionais, que são divididos por setor, e geralmente a gente trabalha em duplas, tá? Então assim, vamos supor, o setor de educação. O setor de educação, como eu comentei, o Daniel trabalhou muito tempo nesse setor, e o Henrique Jacó, que cobre ele, que até cobria quando ele estava em research no Credit Suisse. Lógico, o Henrique Jacó ele fica responsável por atualizar o modelo, por fazer as interações, por saber o dia do resultado, etc. Mas toda análise que ele vai fazer, ele compartilha com o Daniel. O Daniel é uma pessoa que tem conhecimento sobre o setor, mas ele não está tão de perto, para exatamente evitar aquilo lá. Calma, você teve uma conversa boa com o CEO, com o CFO da empresa, mas isso que ele está falando, que ele vai conseguir crescer 30%, não faz sentido nenhum. Então é bom você sempre ter uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento, mas que também não está tão apegado. Essa é a maneira que a gente é dividido. Tá? E a ideia nossa é que todo mundo seja sócio. Então, anualmente, nas distribuições de lucros, a gente também tem a distribuição de participação. E a gente engaja também esse pensamento de dono e realmente de você pensar em investir com o seu próprio dinheiro, com o fato de que hoje 7% de quanto a gente administra é proprietário. Então, todo o nosso dinheiro está investido no mesmo veículo dos cotistas. Então, o INFIC, FIA, que está disponível nas plataformas, é o veículo que eu compro cota, que o Daniel também. Então, literalmente, o nosso dinheiro está casado junto com um dos cotistas e a gente é cobrado para que anualmente também, quando a gente receba o bônus, a gente reinvista a parte relevante desse passivo, tá? Bem bacana. Para ser, de fato, faz o que eu digo e faz o que eu faço, né? Não simplesmente faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. E como é que funciona? Tem dois fundos, né? Como eu estava comentando. Tem o fundo, o FIC-FIA, que é para investir em ações, como o próprio nome diz, e o de Previdência, o Icatu Previdência, Fundo de Investimento Multimercado. Comenta um pouquinho sobre cada um deles, qual é o tipo de estratégia e a quem se destina cada um deles. Quem está buscando, tá, mas qual que eu escolho? É o FIC-FIA, é o Previdência?
Bom, a Indy, na verdade, a gente é uma casa especializada e bem focada. A gente só tem uma estratégia de investimento. Tá? A ideia é a gente representa essa estratégia de investimentos em diversos veículos. Porque hoje, qual que é a diferença entre previdência e o veículo normal? Né? Porque você tem que ter algumas características pela questão de tipo, você poder pagar menos imposto, questão de herança, etc. E nesse caso, acredito que você conheça bem melhor do que a gente quais são os benefícios de se investir em previdência. Então, na prática, o veículo de previdência é só uma adaptação para a parte legislativa, mas ele segue a mesma estratégia da casa, a mesma carteira, mas a gente segue também a regra de 30% de caixa, porque o nosso veículo é aberto a todos os investidores, né? Então é investidor em geral. Então essa é a única correção. Enquanto, por exemplo, eu vou ter 10% de caixa no Indific FIA, eu vou ter que ter 30% de caixa, mas eu não cobro performance sobre esse montante que está em caixa, tá? Então assim, a nossa performance em previdência, ela só é cobrada pela parte que está com exposição à renda variável. O que tem de renda fixa, a gente só cobra 0,7 de administração, para ser justo, porque eu não tenho uma estratégia ativa. Sim, é interessante. E esse percentual de caixa é o que vocês julgaram pertinente para justamente poder fazer comportar resgates e manter a estratégia do fundo de acordo com o que vocês pensam, né? E os fundos vêm performando desde o início, já para quem for acompanhar, acima do Ibovespa, acima do CDI também. Então, os fundos vêm performando já desde o início de forma bem consistente e batendo sempre os principais indicadores, né? Até cada um deles muda um pouco o benchmark, mas ainda assim pegando esses principais, o Ibov e o CDI bate bastante, tanto o FIA quanto o de Previdência, né? E como é que vocês decidem qual é o momento de abrir ou o momento de fechar para captação? Agora chegou um momento, é momento de crise, não, é com relação ao patrimônio. Você comentou que já está com 1,7 bi de patrimônio, a casa ainda vem crescendo, então como é que vocês avaliam qual é o momento de abrir ou de fechar? Tá, a gente nunca fechou, a gente sempre teve aberto. Qual que é a nossa regra? A gente tem uma regra de liquidez, né, que na verdade o que a gente questiona, que eu acho que você tem um ponto de que assim, tamanho, ele é bom, mas ele não pode prejudicar a performance do fundo, né? Então é aquela questão de que uma coisa é você operar um iate num mar e um iate dentro de uma pequena lagoa, né? Você perde uma certa agilidade. Então a gente sempre está acompanhando a evolução do tamanho de mercado. Então, seguindo a nossa regra de liquidez, né, o que a gente pensa? A gente tem uma regra de liquidez que a gente tem que zerar em torno de 80%, 90% da nossa carteira, dentro do prazo de cotização do fundo, então simulando um resgate muito grande, como se fosse, negociando 20% do mercado, que seria para não dar um preço muito alto, 30%, perdão, no mercado, para não dar um preço para os ativos. Fazendo isso, eu penso assim, poxa, qual que foi a minha estratégia até então? Eu preciso simular se hoje eu tivesse 5 bi, por exemplo, se eu teria a mesma carteira que eu tinha hoje quando eu tenho 1,bi ou quando eu tinha 500 milhões. Então a gente faz essas duas regras e olhando a estratégia atual da casa e nos últimos anos, o que a gente verifica é que a gente consegue replicar essa estratégia até por volta de 5 bi sobre gestão, tá? Então significa que hoje, se eu tivesse 5 bi, eu conseguiria ter os mesmos papéis sem ter um problema de regra de liquidez. Até porque isso vem muito para uma questão da composição, e se eu puder já me alongar um pouquinho, da nossa carteira, Claro. tá? Lógico, a gente não é aquele fundo long only que compra e vai ficar 5, 6 anos alocado. A gente está sempre revisitando e até tem algumas brincadeiras aqui que a gente fala assim, pô, nunca vi ninguém pobre realizando lucro. Então você compra um papel, Magazine Luiza, até um exemplo, pô, teve uma excelente performance, ainda mais nos últimos meses, a gente pegou e colocou um pouquinho no bolso. Mas assim, tirando essas rotações de carteira, tem algumas questões que são similares ao fundo, uma estrutura, né? Um pouco de tipo um esqueleto, eu brinco. E como que é esse esqueleto? Acaba sendo um fundo um pouco mais diversificado do que a média. Geralmente eu tenho em torno de 25 investimentos na nossa carteira. E também a gente não concentra muito, tá? Então a posição relevante do fundo ela vai gerar em torno de 8 a 10%. Então, com essas características, a gente acaba tendo aí uma liberdade e consegue manter a agilidade mesmo com um tamanho um pouco maior. Tá? Então, é isso que é um aspecto do que a gente vê. E também, quando a gente olha a nossa carteira, a gente acaba tendo uma concentração histórica de em torno de 50% em mid-caps. Né, e mais uns 40% em large cap. Então, assim, small cap não é uma questão que a gente acaba concentrando muito, tá? Sim, até pelo fato da liquidez para comportar o tamanho de vocês
e poder manter esse tipo de estratégia de ter agilidade para negociar e tudo mais quando precisa, né? E tu Exatamente. comentou que é em torno de 20 ativos que vocês acabam mantendo. 25. Em torno de 25 ativos. Vocês conseguem manter nessa linha? Tem algum momento que vocês reduzem? Ou qual seria essa margem que vocês costumam ter? Ou Tá. histórica, o mínimo chegou a tanto, o máximo chegou a tanto? Não, ótimo ponto. Cara, eu acho que assim, a gente usa muito a diversificação como uma ferramenta de controle de risco. Tá? Então, assim, a gente dificilmente a gente vai ter menos do que 20 investimentos, tá? Eu nunca vi isso. Mas a questão de, por exemplo, no auge da crise, a gente chegou a ter 30 papéis na carteira. Então, eu quero te dizer que, em algum momento, em relação à diversificação de portfólio, caso seja necessário para uma gestão de risco, eventualmente a gente pode ter algumas posições maiores. Principalmente porque existem alguns cases, eu acho que cada case é particular entre si, mas tem alguns que possuem grandes similaridades, né? Então, no caso, por exemplo, Unidas e Localiza, elas estão no mesmo setor e acho que uma parte da nossa tese, a gente investe hoje em Unidas, é sobre a questão da consolidação do mercado de frotas, né? E, na verdade, de locação de veículos como um todo. Então, no momento de uma crise muito grande, eu não queria estar concentrado num papel, mas eu gostava daquela tese, então, poxa, faz sentido para mim ter, sei lá, um pouquinho, 2%, em vez de eu ter 8% de Unidas, eu vou ter 6% de Unidas e 2% de Localiza, entende? Sim, dentro de uma estratégia consegue dividir ainda entre 2 ou 3 Em ativos, alguns enfim. casos. Então, hoje, por Uhum. exemplo, a gente tem Intermédica e Rapvida, que são duas empresas de plano de saúde verticalizados, né, que estão endereçando. A gente tem uma tese muito grande, que acho que teve um aspecto, até fazer um passo anterior que eu acabei não comentando. A gente buscou nos últimos anos se especializar em temas de investimento. O que significa esses temas? Esses temas são questões, assim, são similaridades entre os cases que permitem para a gente o acompanhamento, tá? Então, assim, lógico, o motivo específico de eu ter Unidas é diferente de eu ter Rapvida. Porém, os dois temas de investimento entre eles são crescimento acelerado. O que significa crescimento acelerado? São aquelas empresas que têm uma tendência setorial e uma mudança estrutural de sociedade na qual essa empresa vai capturar um crescimento muito grande, principalmente pela execução do management atual e pelos diferenciais competitivos que ela tem. Uma outra estratégia, um outro tema grande na nossa carteira é mudança estrutural. Que então é quando a empresa, a gente fala assim, a empresa tem uma ociosidade de valor. Ela não gera todo o valor que ela está conseguindo, boa parte das vezes, pelo fato de que ela tem uma estratégia empresarial que está faltando alguns ajustes. Geralmente esse tipo de investimento ele é representado pela troca de gestores, que trazem junto uma nova estratégia empresarial e que no médio prazo ela já vai conseguir capturar um pouco desse valor ocioso através de estar organizando melhor a casa, tá? Então esse é um pouquinho de temas de investimento nosso. Mas como eu estava falando antes, a gente tem Rapvida e Intermédica. As duas são empresas que a gente classifica como crescimento acelerado, que são, então, assim, o setor hoje de saúde, a gente tem um problema muito grande, que é a inflação médica, que ela cresce de maneira desproporcional, né, ao crescimento da inflação no Brasil e o crescimento da renda. E daí você tem esses players que, através de um modelo de negócio no qual eles verticalizam a operação, então ele para de ter aquela conjuntura tradicional de você ter o plano de saúde, você ter o hospital, você ter o médico, não, você internaliza tudo isso, você verticaliza esse processo, então o hospital ele passa a ser seu centro de custo também, então você orienta os médicos a como atenderem de uma maneira correta o paciente, seguindo alguns protocolos. Fazendo esses aspectos juntos, a gente acredita, então, assim, que é um setor que está passando por um crescimento acelerado, que é a mesma coisa do que a gente vê em Unidas. Então, esse é um tema relevante na nossa carteira. Ah, bacana. É um portfólio bem diversificado mesmo, com diversas estratégias. E tu comentou a troca de gestão. O que vocês gostam de analisar? O que vocês escolhem para entrar numa empresa? Se essa troca de gestão pode influenciar na decisão de vocês ou não? Enfim, se é importante levar em consideração. E quando é que é o momento que você diz, ó, já está na hora de encerrar essa posição? Então, o que tu pode comentar um pouquinho sobre isso? Não, ótimo, boa. Cara, o que eu vejo, assim, primeiro ponto, a gente acha que fazer valuation e modelos, ele acaba sendo, lógico que é importante, mas, na verdade, mais do que importante, ele acaba sendo praticamente uma commodity nos dias atuais, né? Então, assim, onde está o nosso diferencial, onde a gente acaba focando até pelo histórico dos gestores? Através de um rating proprietário de análise qualitativa das empresas, que foca em 3 grandes aspectos, tá? Então, eu tenho 3 esferas de análise. A primeira esfera, modelo de negócio, que compreende em torno de 40% da nota da companhia. Quando a gente vai entender modelo de negócio, a gente vai estar olhando ali
Tipo, quais são as vantagens competitivas dessa empresa? Então, assim, são perguntas simples. Primeiro, assim, como que a empresa ganha dinheiro? Segundo, faz sentido esse modelo de negócio existir? Né? Então, assim, aqui a gente tem que questionar um pouco do óbvio, tá? Em alguns aspectos. Se você olhasse para o passado, por exemplo, bancos sempre foi um setor que deu muito dinheiro, né? Todo mundo fala que banqueiro era extremamente rico no Brasil, etc. Mas vamos olhar o modelo atual hoje, né? Como que está esse mercado? Você tem o Banco Central, que está sendo bem mais vocal em relação a aumentar a competitividade, que fez esse processo nas maquininhas de cartão e que tem demonstrado interesse em ajudar as fintechs para desenvolver. Uma outra questão, qualquer uma entrada de barreira muito grande para o setor de bancos, o alto custo de armazenamento das informações, que cada vez tem reduzido mais, até mesmo pela questão da nuvem, e o armazenamento na nuvem tem ficado barato mensalmente, mais barato mensalmente. Então, assim, poxa, a gente está falando que duas das vantagens, perdão, uma entrada de barreira e uma vantagem competitiva que o banco tinha está em xeque. Então, será que esse modelo de negócio vai existir daqui a 5 anos dessa mesma maneira? Será que ele não vai estar cada vez sendo mais atacado? Então, é esse tipo de questionamento que a gente faz. E às vezes a gente vai para alguns casos que você percebe que o modelo de negócio só está de pé porque ele consegue, na verdade, ele tem um benefício fiscal. Então, poxa, se trocar o governador, se trocar o presidente e tirar esse benefício fiscal, acabou. Eu quero correr o risco de governo? Não quero. Né? Então, assim, esse que é um aspecto que a gente olha muito em modelo de negócio da companhia. Depois, os outros 30% da nota da empresa vai ser a geração de valor dela. E a geração de valor, a gente olha muito qual que é a oportunidade de crescimento, né? E qual que é o mercado endereçável. Então, assim, poxa, a empresa hoje ela já tem 30% de market share. Se você olhar no mundo como um todo, não tem nenhum lugar no mundo que a líder tem mais do que 30%. Então, assim, será que tem uma oportunidade, né? Então, assim, não deve ter tanta oportunidade. Tá, mas como que a empresa vai crescer, então? Então, ela fala, não, eu vou crescer porque agora eu estou lançando um novo produto. Tá, você está lançando um novo produto no mesmo setor? Não, num setor diferente. Pô, mesmo que você consiga entregar, e, poxa, às vezes as pessoas precisam mesmo arriscar, mas o desafio de crescimento é muito maior do que às vezes você chega numa outra empresa, por exemplo, que é um caso que a gente fala de novo de Unidas, você chega para Unidas, Unidas, Localiza e Movida juntos. Hoje as três juntas têm 53% de market share. Se a gente olha os três maiores players dos Estados Unidos, juntos eles têm 95% de market share. Então, assim, tem uma oportunidade de consolidação. É factível você imaginar que os líderes podem ter mais de 90%. E como que a Unidas, então, vai crescer? Ela vai crescer fazendo mais do mesmo dela, né? O modelo de negócio que ela faz. Então, assim, o desafio de crescimento não é tão fácil quanto você teria que se reinventar muito. E por último, mas não menos importante, vem as pessoas. Então é 30% da nota dela. O que a gente fala é assim, quando você tem uma mesa de diretoria que está sentado, ou tipo agora aqui que a gente está conversando, você teve um caminho, você teve a sua trajetória que te trouxe até aqui e que isso faz com que você tenha visões diferentes. Para alguns momentos, você é a pessoa ideal, mas para alguns momentos você não é a pessoa ideal para estar sentado. E a gente faz muito um check de tipo, cara, modelo de negócio de geração de valor com as pessoas que estão lá atrás. Então, pô, eu tenho um modelo de negócio que agora está passando, acho que a gente testa muito mudanças estruturais na sociedade com a reação para o modelo de negócio. Né? Acho que a crise que a gente tem vivido agora, ou se iniciou aí no primeiro semestre, a gente não sabe qual que vai ser a duração dela, da questão da pandemia, envolvendo também as consequências econômicas. Mas algumas mudanças na sociedade tendem a ser estruturais e que são um pouco mais visíveis. Quais são elas que a gente está questionando agora? Digitalização. Né? Então, acho que o mundo vai se tornar muito mais digital e já era um processo. Então, a pandemia, na verdade, ela é uma catalisadora desse processo. E questão de consolidação. Né? Crise é sempre uma oportunidade de consolidação para aqueles que ficam. Então, nesse caso, a gente testa o modelo de negócio e fala, cara, então assim, o modelo de negócio ele tá passando, a sociedade está passando por ser algo mais digital. A empresa sabe trabalhar com isso ou não? Ela tem uma vantagem competitiva em relação a isso? Tem. Quem está por trás? Você olha no board da empresa, não tem ninguém que sabe trabalhar com tecnologia. Cara, meio estranho isso, né? Assim, se tecnologia vai ser cada vez mais importante, você não tem nenhum expert em tecnologia, ou a empresa está passando por um turnaround, né? Então, assim, ela está mudando toda a estrutura dela. Onde que os gestores já trabalharam antes? Né? Quanto que eles fizeram isso? Como que foi? Então, o que a gente olha ali não é só uma questão de management e governança para ver se o cara é bandido, se o cara é ético, porque, de novo, isso aí eu acho que não é diferencial, isso é o mínimo. Então, o que a gente busca entender é por que ele é a pessoa certa para estar sentada na cadeira naquele momento. Bacana, bem interessante a visão. E até aproveitando comentar um pouquinho mais, ver como é que vê essa, digamos, disputa, assim, via varejo, será que tem espaço nessa... Justamente ele está ganhando, vem nessa migração cada vez mais para o digital, né? Ou comentar um pouquinho, tu acha que, então,
essa parte assim de Unidas, Localiza e tudo mais, tem mais espaço, né? Como tu comentou nos Estados Unidos, lá mais de 90%, tem espaço ainda para ganhar agora com talvez muitas empresas pequenas quebrando agora e elas ganhando mais espaço, e da parte de bancos, assim, deve comentar um pouquinho em geral, né? Então, as fintechs, vocês acreditam que elas têm bastante espaço para tirar dos bancos aí, com o crescimento, além da, lógico, oferecer conta digital, praticamente qualquer plataforma hoje em dia já tem oferecido, até algumas que nem são bancos, né, já tem oferecido. Então, vocês acham que eles vão conseguir oferecer algum serviço diferente para ganhar mais espaço dos bancos e conseguir rentabilizar o Sim, negócio? o que eu acho que assim, inovação ela é cada vez mais importante nos dias atuais, né? Daí, às vezes, a gente vai criando, vai crescendo de uma certa maneira, que a gente chega a ganhar grandes dimensões que a gente não consegue se inovar com certa agilidade. Então, acho que esse é um dos grandes problemas dos bancos, tá, hoje, na nossa visão. Certo. Além E do que, também, eu acho que com o desenvolvimento social você tem toda uma questão de que, tipo, coisas que antes davam dinheiro passam a te dar dinheiro. Então, assim, no passado, quando tinha poucas pessoas oferecendo contas, você podia se cobrar para ter conta corrente. Hoje a gente já sabe que dá para você não precisar pagar mais esse serviço, que a conta corrente é um meio para você rentabilizar de outras maneiras esse cliente. Então, assim, de novo, eu acho que também assim, diminui o profit pool que os bancos possuem. sim. E com relação à Selic tão baixa, e inclusive com possibilidade de novas quedas, o que tu acha que é importante cuidar nessa gestão, tanto do fundo de previdência, né, fundo multimercado e fundo de ações? O que tu acha que é importante levar em consideração? O que tem a ganhar com esse momento de Selic baixa e o que vocês conseguem proporcionar de... Opa, acho que tá a internet ali. Opa, tá ouvindo? Oi, tô. Ah, tá, beleza. Eu tinha ficado girando aqui. Então, eu só vou repetir a pergunta, não sei se tu ouviu toda. Então, com a Selic tão baixa, né, o que vocês conseguem ver de importante, de relevante para uma gestão de fundo de ações, fundos de previdência, e como é que vocês conseguem se aproveitar desse momento da Selic baixa e com possibilidade de quedas? A gente está vivendo um momento único no Brasil, né? A gente brinca que, pô, vai ser a primeira vez que o rentista vai parar de ter retorno de empreendedor no Brasil, porque assim, hoje você tem um modelo de negócio que te dá 12, 14% de lucro de retorno é uma coisa bem interessante, né? Assim, em alguns aspectos, e antes era o que você tinha de retorno real quando você ficava no CDI, então era uma coisa que desincentivava muito. E acho que não só na bolsa, mas na economia real como um todo, né? As pessoas vão ter que ter mais apetite a risco. Mas só um parênteses antes da gente entrar e comentar sobre isso, a gente é uma casa bottom-up, tá? Então, assim, lógico que a gente está sempre analisando o que está acontecendo, mas o nosso foco, se a gente olhasse o nosso processo de investimento e colocasse ele numa esteira de produção, o primeiro passo sempre é a análise individual da empresa, tá? Então, assim, lógico que se existem, esse caso é uma outra mudança estrutural de sociedade, e daí a gente faz testes para entender se o modelo de negócio é melhor ou pior, então se ele tem mais ou menos vantagens competitivas nesse novo cenário, mas dificilmente a gente toma decisões por questões macros, tá? Então, por exemplo, hoje vendo juros mais baixos, a gente vê uma atratividade muito maior no setor de baixa renda, tá? No setor real estate para baixa renda. Acho que o Brasil ainda vive uma dificuldade muito grande de déficit habitacional, e um dos empecilhos que você tinha a respeito desse avanço era o alto custo do financiamento, que acaba reduzindo drasticamente agora. Tá? Então, esse é um ponto que a gente vê. E de uma maneira como um todo, acho que as empresas vão ter uma alavancagem operacional maior, vai ser mais barato se alavancar, vai ser mais barato se endividar, mas sempre o que a gente tem que ter em foco, então, assim, é se o modelo de negócio está tendo geração de valor. Porque, por um outro lado, quando se tem pouco retorno na renda fixa, às vezes as pessoas podem aceitar qualquer retorno por um risco muito alto. Então a gente já continua ainda com uma diligência bem grande de risco, e não é porque a CDI está baixo que você vai poder aceitar qualquer tipo de risco por qualquer retorno. Sim, a gente viu uma migração de renda fixa para renda variável, principalmente o ano passado os juros caindo e a bolsa ganhando cada vez mais espaço, e viu que no início desse ano um monte de gente acabou perdendo o dinheiro. Claro, quem segurou já recuperou boa parte ou já recuperou tudo, mas a gente vê de fato que não dá simplesmente para migrar só porque a renda fixa tem rendido menos e, como tu comentou, né, correr qualquer risco justamente para poder se beneficiar da renda variável. Como é que vocês avaliam a parte do ESG? ESG tem sido cada vez mais comentado, tem surgido cada vez mais estudos, né? ESG é a sigla de Environmental, Social e Governance, que é
melhoria de práticas ambientais, assim, meio ambiente, sociais e de governança. Como é que vocês avaliam essa questão que tem se tornado cada vez mais relevante e para a implementação das estratégias de vocês? Cara, eu pessoalmente sou bem ativista a respeito do assunto, fico muito feliz de agora a gente estar começando a discutir isso. Esse é um processo que a gente faz na Índia já faz mais de um ano, tá? Então a gente é signatário do PRI, não sei se você já conhece o PRI, que é Principles for Responsible Investment, é uma organização internacional na qual as gestoras e outros players do mercado financeiro tornam-se signatários, assinam com um comprometimento de incorporar os processos, dentro do processo de investimento, aspectos ambientais, sociais e de governança na tomada de decisão. Governança para a gente sempre foi core, né? Como eu comentei, acho que o foco nosso, a gente sempre olhou pessoas. Mas, cara, uma conclusão que a gente tem chego sobre a parte ambiental e social é que nada mais é do que uma análise holística sobre a empresa, tá? Então, assim, se você olhar alguns dados, por exemplo, alguns estudos que mostram sobre o passado, sobre como cada vez mais eventos negativos de ESG trazem uma alta volatilidade é risco, né? Então, assim, para o portfólio. Então, o que a gente vê é que entender a relação ambiental e relação social que a empresa tem, é você entender melhor o relacionamento que ela tem com todos os stakeholders. E aí você vai conseguir mensurar, provavelmente, alguns outros riscos que você sairia sem identificar, caso você focasse só no modelo de negócio. Identificar riscos vão fazer você calibrar melhor o seu retorno e antecipar algumas gestões para que não tenha eventos negativos para o seu portfólio. Então, a gente acredita que é um caminho que faz todo sentido, é um avanço, é uma evolução do processo de investimento fundamentalista, porque você para de considerar só aspectos financeiros, mas aspectos como um todo. Não dá para a companhia ganhar dinheiro no curto prazo, escravizando as pessoas, ou não entregando um bom relacionamento com os clientes, ou tendo ali fornecedores que têm práticas. Está atualizando, vamos ver. Aqui a conexão. Convidado, não sei se vocês estão me ouvindo. Acho Opa, que voltou. caiu aqui. Voltou. Eu parei aonde? Você consegue me ajudar só com isso, Tu Adriano? estava comentando daquela parte inicial, não dá para escravizando as pessoas, daí tu estava seguindo nessa parte. Vamos para um cenário bem extremo. Se não tiver mundo, não tem empresa, né? Então, assim, se a gente não tomar conta dos aspectos ambientais, não vai ter empresa, e quando acabar o mundo, a empresa vale zero também. Lógico que se isso acontecer, a gente vai ter outros problemas a se pensar, mas eu gosto de, às vezes, fazer alguns paralelos bem grotescos para entender o que é. Então, assim, analisar ambiental e social é pensar que você vai perpetuar o seu capital sem prejudicar as gerações futuras. Porque precisa ter uma geração futura. Não adianta a gente querer ter um retorno de médio e longo prazo, sendo que o modelo de negócio não é sustentável. Bacana, eu compartilho das ideias, acho bem importante, né? Fico feliz também de ter se tornado cada vez mais relevante esse estudo de ESG, como a gente estava comentando, e acho importante também cada vez mais as empresas se preocuparem com isso. Tem diversos estudos que mostram potencial de retorno e que a população tem cada vez mais se preocupado com isso. Então, acho que vai se tornar, daqui a pouco, hoje em dia é diferencial, acho que daqui a pouco vai se tornar como o básico, como o mínimo, né? Nem Sim. vai ser mais diferencial. E como é que vocês lidaram com esse momento? Como é que vocês estão lidando com esse momento de pandemia? Tanto um breve comentário assim, como é que vocês estão fazendo? Está todo mundo de casa ou não? E como é que vocês estão lidando com a questão dos investimentos mesmo, né? Não, então beleza, vamos lá. Dividir por partes, vou falar primeiro de investimento e daí comento até internamente como que está sendo. Cara, não sei se foi por competência ou se foi por sorte, tá? Mas assim, no auge do início da crise, 27 de fevereiro, a gente estava com uma proteção, tá? Então, assim, a gente tinha 7% de caixa e a gente tinha uma put de índice, a gente estava vendido em índice, que representava em torno, naquele momento, o prêmio mais 7%. Então, a gente tinha um net exposure, né, uma exposição líquida de 85%, ao invés de 100%. Só para fazer um paralelo, ano passado, a nossa média de exposição líquida foi de 98%, então, assim, a gente estava bem menos exposto naquele momento.
Então isso acabou protegendo um pouco do nosso portfólio. A gente naquele momento não era uma questão relacionada ao corona, mas só porque a gente estava vendo muitas incertezas no cenário no curto prazo, mesmo local, tinha um político que estava batendo bastante cabeça, algumas crises Estados Unidos e China, etc. E os valuations estavam um pouco esticados na nossa visão. Então a gente acabou atuando sobre isso, então isso protegeu um pouco do portfólio. Mas em momentos de crise, o que a gente brinca assim, mais do que nunca é muito importante ter uma bússola, e a nossa bússola é filosofia de investimento, que a nossa filosofia de investimento é focar em investir em bons negócios administrados por pessoas excepcionais, com foco em retorno em médio e longo prazo. Então a gente sentou junto todas as nossas empresas que a gente investiu e começou a entender, cara, primeiro momento parecia que a gente era analista de balanço, que era entender assim, cara, quanto tempo se não tiver, a gente não sabia o que ia acontecer, então assim, se não tiver nada de receita em 3 meses, a empresa existe? Existe. 4 meses? Não. Então a gente foi olhando quais eram os riscos de liquidez maior das nossas empresas. Também tem um cenário que a gente vê através da experiência dos 7 anos e meio já no mercado de equities, que em momentos de extrema volatilidade, small cap acaba sofrendo bastante. Então a gente evitou também ter uma concentração, tentou reduzir ainda mais a nossa exposição em small caps e tentou buscar estar associado aos melhores gestores, porque eu acho que se alguém vai conseguir sobreviver numa crise, vão ser os melhores gestores. Isso foi uma coisa que a gente fez. E nos modelos de negócio que fazem sentido existir amanhã. Tá? Então, acho que foi um pouco de uma forma resumida que a gente fez. Então, a gente diminuiu a nossa exposição, como eu comentei, a gente acabou aí tendo em torno de 30 papéis, a gente ficou ainda mais diversificado. As maiores posições do fundo continuaram a mesma, mas assim, antes ela era 9%, 10%, passou a ser 8%, 7%, porque a gente não queria diversificar e estar concentrado em nenhum papel. Acho que essas foram as grandes alterações que a gente fez na nossa carteira. Tinha alguns modelos de negócio, então assim, poxa, a Magazine Luiza, a gente investe há anos já na companhia, mas acabou fazendo mais sentido ainda quando você vê que uma das vantagens competitivas dela era o modelo de negócio digital que ela estava conseguindo implementar. Né? E agora você tem a parte de digitalização tendo um peso muito mais forte. Saúde verticalizada, um dos aspectos também que trazia que era bem interessante era a questão da telemedicina, que tinha um desafio muito grande no Brasil e a pandemia fez essa barreira ser quebrada também. Bom, enfim, a gente começou a testar então essas mudanças estruturais sociais e quais modelos de negócio poderiam sair mais ou menos impactados positivamente, quais tinham então também caixa suficiente para viver durante esse período e quais possuíam os melhores gestores por trás para fazer uma gestão boa de crise. Num segundo momento, então olhando internamente, a gente trabalhou todo mundo de casa, a gente tem os nossos softwares de controle de risco, Bloomberg, etc. A gente consegue acessar de qualquer local. Hoje, como que a gente está funcionando? 1/3 do escritório está aberto, tá? Então, assim, na verdade, um pouco menos de 1/3. A gente tem 5 posições abertas nesse momento lá no escritório e a gente fica se revezando. Eu, por exemplo, amanhã eu vou para o escritório. Então, amanhã eu já trabalho no escritório, concentro, então, nos dias que eu estou no escritório, as reuniões presenciais e a gente acredita que a gente deve caminhar para um normal mais parecido com esse, tá? De mesclar um pouco de home office com um trabalho presencial. E você, como é que foi do lado de você? Aqui é trabalhando de casa, home office. Tem o lado bom, assim, que dá para ver que eu tô com o meu bebê, vai fazer 11 meses, agora no fim de julho. Então eu acabei conseguindo ficar com mais tempo com ele em casa, né? Tentando ver um lado positivo aí disso tudo. Então, claro, também é a mesma coisa, né? A gente consegue fazer tudo, atender clientes de forma online, então felizmente as nossas atividades permitem, né, que a gente possa Sim. manter a mesma qualidade, tudo, independente do lugar que a gente estiver. E espero que, hoje teve a notícia da vacina, espero que de fato saia logo, que seja seguro, e que a gente possa voltar como era antes, o quanto antes, né? Eu vejo que a gente tem que fazer tudo para voltar como era. Com algumas adaptações vai ter, mas não não vejo que a gente tenha que se adaptar para conviver com o vírus, assim, né? E acho que a gente vai voltar para se encaminhar como era antes. Espero que o quanto antes mesmo, né? E até a gente estava comentando ali, né? Ano passado, a grosso modo, até o que era ruim subia, e nesse ano, inclusive, o que é bom caiu. Vendo 2019 foi um ano excelente para a Bolsa, subiu bem acima da média, subiu 31%, e esse ano chegou a cair praticamente 50%. Como é que vocês fizeram durante esse momento, principalmente ali em março, né? Tu comentou um pouquinho esse rebalanceamento de portfólio, vocês aumentaram posições ou só adquiriram posições novas? Como é que foi lidar bem com aquele momento assim do auge mesmo da crise em março? Aumentar a posição, acho que foi o caso só de Magazine Luiza, tá?
a gente trouxe alguns papéis, por exemplo, a gente tinha zerado o Sabesp por uma questão de valuation, mas daí voltou a fazer muito sentido, e ainda mais utilities, né? Até tem uma brincadeira, todo mundo fala quando você vai se proteger do coronavírus que a melhor maneira é lavar a mão, né? E a Sabesp fornece água, então nesse caso ainda tinha uma relação positiva. Daí no caso, assim, como eu comentei, de Unidas, pô, Localiza a gente tinha zerado naquela época, por questão de valuation, a gente voltou a ter um pouquinho. Então acho que assim, a crise permitiu voltar-se a comprar algumas empresas que antes estavam com valuation um pouco mais esticado, né? Valor de mercado muito alto. Então até a gente aproveitou para recomprar alguns papéis. Lógico que agora até boa parte desses papéis já se recuperaram e a gente colocou no bolso e voltou a ter uma carteira aí mais por volta de 25 investimentos. Ah, bacana. E deixa eu ver aqui que mais perguntas a gente tinha visto. Como é que vocês definem o momento de reavaliar a estratégia? Até tu comentou uma questão bem interessante, que uma pessoa tem o poder de vetar a decisão da outra, justamente, ó, eu acho que esse caminho está certo, daí a outra vai lá, não, eu acho que não, então por precaução vamos cancelar, né? Então acho que é uma ideia, uma estratégia interessante. Então quando é que vocês avaliam ou reavaliam o momento, essa estratégia está dando certo, não, agora está na hora de mudar, está na hora de mudar de posição, enfim, como é que vocês lidam com esses momentos? Perfeito. Cara, a gente está sempre analisando, né? Até ter uma questão, assim, se pensar, se você pode vender todos os papéis, significa que se você não está vendendo, que você está, entre aspas, comprando eles novamente, né? Às vezes a gente tem que fazer esse tipo de questionamento. Então, quando a gente tem aquele rating proprietário que eu comentei, né? Modelo de negócio, geração de valor, management e governança, a gente coloca eles num gráfico e daí a gente coloca no eixo X, no eixo do gráfico, a nota, então, de 0 a 100, de cada empresa, e no eixo Y, o retorno que a gente vê para alguns setores, a gente olha 2 anos e para alguns setores 3 anos. Então, o que a gente está sempre reavaliando é tipo assim, cara, qual que é o retorno que eu estou vendo, qual que é a tira esperada daquele investimento, olhando qual que é meio que o risco, né? Na verdade, qual que é a qualidade daquele investimento. Então, a partir do momento uma empresa começa a subir muito preço, você vai ter provavelmente uma TIR menor, caso não esteja havendo aí uma grande mudança, algo assim. Se você também revisita essa empresa e vê que a nota dela não alterou, ela passa a ser menos atrativa. Mas não significa que ela vai sair da nossa carteira. Agora, em algum determinado momento, ela pode estar menos atrativa do que uma outra empresa que não está na nossa carteira. Então, por exemplo, como eu usei o exemplo de Sabesp, a gente tinha uma questão, mas você tem alguns riscos, né? Pô, Sabesp ainda é uma empresa estatal, regulada, então a gente não gosta desses aspectos. Então, assim, a partir do momento a gente é mais rígido ainda com valuation. Então, assim, pô, não está mais fazendo sentido ter Sabesp. Daí, quando vem a crise, volta muito o preço do papel, e a gente olha a companhia e fala, cara, modelo de negócio assim, as pessoas vão continuar precisando de água para viver, né? E você tem toda uma agenda do marco de saneamento, que no nosso caso agora foi aprovado, a gente via muito, que achava que entre as coisas positivas que poderiam acontecer, o governo ia conseguir privatizar ou aprovar o marco de saneamento, que permite, então, eventuais privatizações de utilities, de geração, de distribuição de água. Então a gente acabou ali pegando e voltando a fazer um investimento nela. Então acho que é um pouco disso. Agora, e isso eu só tô falando quando dá certo, né? Quando dá errado, né? Então você monta aquele papel, a gente tem erros, lógico. O que a gente brinca na Índia é que não tem stop loss, né? Não é porque só caiu tantos por cento que eu tenho que zerar. Muito pelo contrário, eventualmente, em alguns momentos, quando cai, até o momento da gente aumentar a nossa posição. Mas o que a gente se questiona em alguns momentos é assim, a gente fala que tem stop de tese. Então, às vezes, por que a empresa está caindo? Pô, a gente tinha uma tese que o gestor era bom. E daí ele vai lá e não executa bem alguma coisa. Então, assim, quebrou essa tese. Então, agora, não faz sentido eu tentar achar um outro motivo para ter aquele papel. É bola para frente e passa para aquilo. Tá? Então, é sempre lembrar, sempre que a gente tem um investimento, a gente tem um resumo da tese de investimento nela. E através de alguns pilares. Se você quebra esses pilares, não faz mais sentido existir a tese, não faz mais sentido ter o investimento. É interessante, acho bem prudente e importante também anotar mesmo. Por que eu estou escolhendo aquele ativo? Por que eu estou escolhendo essa aplicação? O que me fez levar em consideração para entrar? E é tipo um checklist mesmo, né? A partir do momento que começou a perder, já tem que reavaliar, opa, perdeu, não faz mais sentido aquele projeto, então tem que se desfazer da posição. Tu comentou de estatal. Estatal é uma coisa que vocês investem, não investem, ou algum caso específico, né? Como tu comentou, como é que vocês lidam com esse tipo de situação? Tá. Geralmente o estatal, né, e alguns outros pontos, eu adiciono também empresas que têm uma relação direta ou indireta na geração de valor com preço de commodity.
em empresas que possuem o que a gente fala de risco de cauda ou risco binário, né? Risco de cauda seria um risco que é muito pequena a probabilidade de acontecer, mas caso aconteça, acaba a empresa, por exemplo. Então, assim, quando tem esse tipo de questão, então, estatal, a gente tende a limitar a nossa exposição a, no máximo, 5% do portfólio. Tá? Então, por quê? Porque, apesar da atratividade desse investimento, a gente acredita que tem riscos que a gente não consegue controlar, endereçar, ou riscos que, caso aconteça, o impacto vai ser muito grande no valor da companhia, então a gente limita esses investimentos a em torno de 5% do portfólio. Ah, perfeito. E, bom, eu lembro que comecei a investir lá em 2008, foi bem na... Foi tipo 2007, foi mais ou menos 2019, e 2008 mais ou menos 2020. Num ano só subiu e no outro praticamente só caiu. Claro, agora esse ano tá diferente, né? E acho que foi bom, serviu de bastante aprendizado, porque eu comecei a investir e só comecei a investir caindo já, né, lá naquela época. E vocês, como é que vocês lidam com outros ativos, tipo ouro, dólar? Vocês utilizam esse tipo ou não, opções para fazer proteção, para alavancar um pouco? Como é que Proteção é vocês uma lidam? coisa que a gente faz, tá? Então, proteção, principalmente em momentos que que a volatilidade está baixa, então que esse tipo de seguro está barato, né? Então, assim, quando está barato faz sentido a gente ter um pouco e também às vezes a gente não está vendo tanta simetria. Ouro e dólar, não diretamente, tá? Mas indiretamente, através, por exemplo, hoje a gente tem uma posição de Vale. Vale, você tem uma questão ali, um componente além do minério, é limitado, ela segue a limitação que eu comentei, mas também você tem uma questão que ela está minimamente dolarizada em relação à nossa carteira, mas em maneira geral a nossa carteira tende a ser mais doméstica, tá? Sim. E vocês investem lá fora? Tem alguma proporção que vocês acabam escolhendo ou não, caso invistam lá fora, ou mantém... Não, hoje a nossa estratégia, a gente até acompanha lá fora, mas hoje a nossa estratégia ela segue a resolução 4661, então a gente só pode ter investimento no Brasil. Certo. E o que tu acha assim que 2019 deixa de aprendizado tanto para vocês ou para ti, assim, para investidores em geral? Porque a gente teve em 2019, dobrou o número de pessoas investindo, então tinha muita gente nova que praticamente só viu o mercado que era ganhar, que era muito fácil, né? Era só botar o dinheiro Só e comprar Ibovespa até só... o Ibov estava subindo, né? Mas Exatamente, assim, tudo cara, subia. o que eu E só para vejo... complementar, né? Então, Uhum. 2019, o que tu acha que 2019 deixa de lição ou deixou de lição para vocês? E também 2020, em virtude de crise, até aqui, lógico. É que eu acho que tipo, tanto 2019 quanto 2020, acho que o primeiro aspecto vem que você precisa ter humildade intelectual, né, para sempre identificar aquilo que você sabe ou tentar identificar aquilo que você não sabe, né? Isso é um grande desafio. Acho que a gente teve 2019 um início de perspectivas melhores para o Brasil e acho que isso reflete na bolsa. Num primeiro momento pode ser um ajuste ou não, mas no médio e longo prazo a gente tem que lembrar que bolsa é lucro. Né? Então isso que refletiu um pouco. E nessa nova configuração, né? Essa configuração de que você não vai ter mais um retorno de empreendedor sendo rentista, isso vai fazer com que seja necessário você sofisticar mais os investimentos. Nada melhor do que ter pessoas como vocês, né? Então, assim, que fazem todo esse trabalho, que faz adequação grande do perfil. Então, assim, se você estava bem alocado em bolsa, de acordo com o seu perfil, provavelmente, e você seguiu as orientações de sempre ter um caixa para alguns momentos, você deve ter aproveitado e ter aumentado a sua exposição, ter comprado bolsa bem barato e ficou tranquilo. Agora, se você estava descorrelacionado, agora que bolsa dá certo, vou ter 100% em bolsa, sofreu, machucou bastante, então acho que tem um pouco desse aspecto também. Sim. Comentou que vocês avaliam primeiro a empresa, né? Não chega a fazer uma análise tão macro. Tem alguma dessas que vocês estão monitorando que possa ter algum impacto, um possível impeachment ou não, o resultado de eleições nos Estados Unidos? Tem alguma que vocês acabam monitorando esse tipo, por mais que vocês olhem só a empresa? Cara, no curto prazo, acho que boa parte das empresas estão expostas a eventos macroeconômicos, né? Então, assim, principalmente no preço das ações, né? Então, acho que o preço ele tem uma irracionalidade do mercado, etc. Mas o que a gente tenta testar, e aí fica difícil olhar assim, caso aconteça alguma alteração grande, ficar fazendo aquele questionamento de como isso impacta o modelo de negócio, e não o preço da ação. Sim. Tem alguma sugestão de livro que vocês que tu leu, que vocês gostam, que vocês usem aí para deixar para o pessoal? O pessoal Cara, gosta bastante de sugestões de livro. a gente gosta, provavelmente é bem batida essa sugestão, talvez, mas assim, a gente gosta muito do Principles do Ray Dalio.
tá? Acho que para você, né? Então, como eu comentei, a bússola de investimento, etc. Então, no caso, assim, para você ser investidor, você precisa de princípios que vão te guiar na tomada de decisão. As decisões mais difíceis que você vai fazer vão ser em momentos de estresse, então, assim, você precisa ter aqueles princípios claros. E dentro dos princípios do Ray Dalio, se eu pudesse destacar um, é aquele de relacionamento com propósito, né? Meaningful Relationship, que ele fala, que eu acho que é muito que a gente tenta traduzir, né? Seja com as empresas que a gente investe, seja com os nossos investidores. Então, criar um relacionamento com propósito no médio ou no longo prazo. Ah, bacana, interessante. Esse está na minha listinha também, na minha listinha para ler, esse aqui ainda não li. Tem vários, né? A gente vai Vale a fazendo pena. sugestões bem variadas, mas esse realmente é um dos principais que eu vejo o pessoal comentando mais. Com relação assim aos fundos de vocês indicam alguma periodicidade mínima para ficar? Tem o FIA e tem o de previdência. O que vocês recomendam assim? Ah, eu estou querendo investir. Tem que Cara, ficar o ideal, né? Mínimo tanto tempo, o indicado é tanto tempo. O nosso horizonte médio de investimento é 2 anos, tá? Então a gente se cobra muito e a gente faz algumas análises. Então, se você pega horizontes de 24 meses, 94% do tempo, 94% das janelas, a gente está gerando alfa em relação ao investir em 24 meses, tá? Então é aí que a gente se cobra. E eu acho que nada melhor do que você estar alinhado a esse horizonte de investimento para até poder cobrar do gestor depois. Então, assim, eventualmente, lógico, eu queria dar retorno todo dia, mas eventualmente você coloca dinheiro, daqui 2 meses você me liga cobrando retorno, eu vou falar, cara, vou te explicar, né? A gente não garante performance, mas a gente garante transparência, então eu vou te explicar caso a caso o que aconteceu, abrir carteira, etc. Mas a gente se cobre e a gente vê que a gente consegue trazer retorno em janelas de 24 meses. Sim. E estão avaliando a criação de novos fundos, de novas estratégias, ou a ideia ao longo desse crescimento, que disse que tinha espaço ainda para crescer, a gente comentou mais no início da live, até teve gente que perguntou se vai ficar salva, sim, ficar salva. Então, vocês estão pensando em expandir em termos de fundos, ou seria crescer mantendo esses mesmos fundos, esse tipo de estratégia? Cara, assim, o nosso foco é investir em empresas, tá? Eventualmente pode ser que tenha um ou outro fundo que diverja em algum aspecto, questão de regulamento, ou agora fazer um fundo talvez temático, de ESG, algo mais nesse sentido, mas o nosso foco sempre vai ser investir em empresas. Sim. E manter, tu disse que segue a legislação para investir aqui no Brasil, de repente investir lá fora também, ou Pode não? A ser, ideia seria exato, é. manter aqui no, Eu no acho que aí Brasil. são derivadas, porque, por exemplo, hoje a gente não pode investir em XP, não pode investir em Stone, por questões de que elas estão listadas lá fora. Então, eventualmente, até ter uma estratégia que possa dar uma liberdade maior. Sim. O que dá para comentar assim de setores que vocês estão posicionados atualmente, né? Tu já comentou ali Unidas, Localiza. Tem alguns setores que vocês costumam preferir Consumo, ou a gente não? tem algumas coisas a partir de e-commerce, tá? Magazine Luiza, Via Varejo. A gente tem a parte de locação de veículos, como eu já comentei, saúde verticalizada. A gente tem algumas empresas de construção para baixa renda, como eu comentei também. Utilities é uma parte relevante também da nossa carteira, até porque Eneva é a maior posição do fundo, tá? Acho que esses seriam os maiores destaques. Ah, perfeito, bacana. Então, aproveitar para comentar com o pessoal que está nos assistindo. Esse é o 9º episódio da série Investindo com Especialistas. A gente já teve outros episódios, as lives sempre ficam salvas aqui no Instagram, depois elas vão para o YouTube também. Quem ainda perdeu alguma pode assistir, segue o perfil aqui, meu perfil é Severo Adriano, segue o perfil da Indy Capital Gestora, também para estar acompanhando as novidades, acompanhando o que eles colocam. E também ficar por dentro das próximas lives que vai ter, dos próximos materiais que a gente está produzindo, que é justamente trazendo pessoas, trazendo gestoras que são especialistas em investimentos para trocar uma ideia, um bate-papo bem tranquilo, justamente para vocês conseguirem investir melhor, conseguirem escolher os fundos de investimento. Que mais de pergunta que a gente tinha separado aqui para a gente ver? Tem alguma consideração que tu queira fazer, assim, alguma coisa que a gente não tenha abordado ainda? Cara, eu acho que é importante a gente falar assim, sobre a importância de você conhecer realmente o gestor na hora de fazer o investimento, né? Então, assim, tá focado em não ter pressa em retorno. Acho que retorno a gente constrói no médio, no longo prazo, e sempre buscar estar se atualizando para entender o que o gestor está fazendo. Então, no nosso caso, a gente tem a possibilidade de você nos acompanharem no Instagram, no LinkedIn.
A gente tem um call mensal que sempre participa os gestores para contar um pouco de que a gente fez de alteração na carteira, quais foram as maiores movimentações. Então, acho que é um processo bem interessante de ser feito e também gostaria, assim, de agradecer sempre a disponibilidade que a gente tem para falar um pouquinho mais do nosso fundo e falar o que a gente faz, que a gente gosta bastante. Ah, bacana. Então, pedir para tu fazer alguma consideração final, algum fechamento, assim, que queira, além disso que tu comentou, que a gente já está se encaminhando para o finalzinho, porque se deixar, a gente fica conversando sobre o mercado financeiro um mês aqui direto, né? Eu sou suspeito, Não, eu gosto bastante, né? com Então, pedir para certeza. tu Eu acho fazer que as considerações finais para a gente fechar o nosso bate-papo. perfeito. Eu acho que assim, a gente está passando por um momento de mudança, né? Acho que assim, na verdade sempre tem tido mudança, mas acho que a pandemia ela aflora um pouquinho mais esses aspectos. Em momentos como esse, é um momento que a gente tem buscado aqui na Indy separar o que é ruído do que é realmente uma mudança e sempre lembrar que investir é um retorno que você vai ter no médio e no longo prazo, tá? Então acho que esse que é um pouco das considerações finais e que a gente continua, apesar da volatilidade do curto prazo, confiante de que bolsa é um bom veículo para estar se posicionado, ainda mais com o momento de juros que a gente tem vivido agora no Brasil para os próximos anos. Ah, perfeito. Então, agradecer mais uma vez por ter aceitado participar desse bate-papo. Foi bem bacana, foi bem com bastante informação, bem rico, né, em estratégias e tudo mais. O que vocês pensam? Vocês puderam conhecer um pouco mais da Indy, né, da gestora. Então, mais uma vez, tem meu perfil para seguir, tem o perfil da Indy, sigam, acompanhem a gente nas redes sociais e qualquer coisa é só entrar em contato com a gente que a gente responde para vocês. Então, obrigado mais Fechado. uma vez por ter participado. Uma boa noite a Um todo mundo abraço, que Adriano. ficou assistindo até aqui, para quem vai assistir depois, e que saia logo essa vacina de fato para a gente ficar livre desse vírus aí, né? Um abraço. Um abraço, tchau, tchau.